também está convidado a participar lá do nosso café. Amém? Amados, hoje eu quero trazer uma palavra que eu estava orando ao Senhor e eu falei: Senhor, o que eu vou ministrar naquela noite lá para os seus filhos? E Deus trouxe a minha memória, quando eu estava orando para ministrar essa palavra, que hoje nós estamos vendo que o IBGE, faz parte da Secretaria de Governo, o IBGE diz que o Brasil está numa ordem crescente muito grande, que já somos 35% de 2 milhões e 201 milhões de brasileiros. Então 35% nós já crescemos no Evangelho de Cristo que tem avançado. A pergunta que eu faço à amada igreja nessa noite: que tipo de evangelho? Por quê? Hoje nós estamos vendo que o Evangelho de Cristo hoje, ele está na boca de todo mundo. Hoje você vê muitas pessoas se convertendo. Hoje você vê muitas pessoas na casa de Deus. E a pergunta que eu faço, que está dentro do que eu vou pregar: qual é o tipo de evangelho que está crescendo? Tem dois tipos de evangelho: o evangelho genuíno, que é de renúncia, o evangelho genuíno que nós vamos aprender, que é aquele de perdão, aquele de arrependimento, aquele da salvação, aquele da provação. O evangelho genuíno que eu quero lhe dizer e trazer nessa noite, que é aquele evangelho de transformação. Esse evangelho eu vou te dizer que não tem crescido. Mas o evangelho do oba-oba está crescendo absurdamente. O evangelho que não tem nada a ver, pastor, isso entrou dentro das igrejas e tem contaminado muito cristão. Pastor, não tem nada a ver. E aí é que tem tudo a ver. Pastor, estamos no tempo da graça. A graça não anula a sua responsabilidade. Fala para o teu irmão: a graça não anula a tua responsabilidade. Então muitas pessoas hoje vêm com esses discursos que algum tempo atrás não podia, hoje tudo pode. Algum tempo atrás isso era pecado, e hoje, pelo que a gente está vendo, está podendo. E aí o que acontece? Hoje nós estamos vendo que esse evangelho que o IBGE está dizendo que está crescendo. Dentro desse conteúdo, o IBGE diz também que tem 40 milhões de pessoas afastadas. Estamos na casa de 201 milhões de brasileiros. Olha só como é que as coisas é. Porque é esse evangelho a qual as pessoas estão pregando aí fora, que é esse evangelho da facilidade. Toma lá da cá, vem de tua casa, bota no altar. Não, Deus está entendendo, Deus entende tudo, Deus sabe tudo, eu sei disso. Mas nós temos também que aprender que mesmo você fazendo a vontade de Deus, você vai passar por prova, você vai passar por deserto, você vai ter tempestade, você vai ter vento ao contrário, você vai passar pela moenda. É só pegar, tanto no Velho Testamento como no Novo. Então vamos falar do Novo. Pega o apóstolo Paulo, o homem que mais passou por provação, e fazer a vontade de Deus. Então essa história, estou passando pela prova, estou pelo vento, estou nisso, estou naquilo, aí é Deus pesando, vamos jogar esse evangelho. Esse é o evangelho que é a facilidade, não é isso não. Que muitas das vezes tem muito irmão que está dentro da casa de Deus, dá dízimo, dá oferta, frequenta, está ralando ali, está matando a tua carne e está passando por prova. Não é que a mão de Deus está pesando não, porque essa mentalidade que também está dentro da igreja. Porque se o irmão hoje está desempregado, está passando por dificuldade, tem pecado, tomou Santa Ceia, tem pecado. Não é que tem pecado. O problema dele é que está na prova. E a prova só sabe Deus e ele que ele está passando. Então é muito mais fácil você ficar olhando para a situação do irmão e ficar fazendo esses comentários. E hoje eu quero falar algo que nós vamos aprender. A escola dominical foi pela manhã, mas vai continuar. Eu quero, quem trouxe a Bíblia Sagrada, levanta aí que eu quero ver. Quantos trouxeram a Bíblia? Amém. Poucos trouxeram. A quantidade que tem, poucos estão com a Bíblia na mão. Então o que acontece? Nós temos que aprender algo da parte de Deus, que eu quero ensinar os amados aquilo que Deus botou no meu coração. E é algo que eu creio que vai edificar, porque edificou a minha vida. Amém?
A palavra de Deus que eu peço a vocês para abrir nesse momento, em Mateus, de Mateus 7, 2 versículos só para não cansar muito. Mateus 7, 13 e 14 só. Mateus 7, 13 e 14 só. Abençoado. Se você puder, pode ir. Está muito gelado, daqui a pouco minha avó foi embora. Está muito gelada a água, mas está abençoada. Mas se você puder, eu agradeço. Pode trazer menos. Pode ser fresquinho. Eu trouxe 2 Bíblias, as pessoas falam assim, por que ele vai pegar em 2 Bíblias? Não, por causa da tradução. Como sou estudante da palavra de Deus, eu gosto muito de colecionar e de estudar. E aqui tem muita riqueza para a gente aprender. Eu vou ler que a maioria, eu acredito que a tradução esteja dessa forma aqui. Todos acharam? Mateus 7, 13 em diante? Todos acharam? Amém? Amém. Assim diz a palavra santa do Senhor: entrai pela porta, pois larga é a porta e amplos são o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Essa eu acredito que seja a maioria da tradução das Bíblias que vocês têm na tua mão. Numa tradução de uma outra palavra, tradução numa linguagem de hoje, nós vamos encontrar estreita pela porta, estreita porque a porta larga é o caminho fácil que leva para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho, e a porta estreita é o caminho difícil de levar para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Bendito é o Senhor, bendito é a tua palavra, bendito é o teu reino, porque o teu reino não tem fim e o Senhor reina para sempre. Senhor, a tua palavra foi lida, e eu creio que a tua palavra vai trazer conforto, exaltação. A tua palavra tem poder nessa noite para curar, para exaltar, para trazer o discernimento, a sabedoria sobre o teu povo e sobre a tua igreja. Senhor, tu tem total liberdade. Fala com cada um de nós. Assim eu oro e já te agradeço pelo nome santo de Jesus. Amém. Podem se sentar, amados, quem ficou em pé. E também eu aprendi com os judeus que isso é uma cultura que está no Brasil, e são muitas das vezes os jargões que a gente usa. Fica de pé porque a gente vai ler a palavra. E o judeu lá em Israel, me chamou a atenção. Quando a gente estava lá em Israel, um pouco em Israel, o judeu esteve aqui na nossa igreja numa pregação, e aí nessa situação, fica de pé, fica sentado, e qual a melhor forma de reverenciar? Ele falou, pergunta ao senhor, pastor, quando a Bíblia, os papiros foi escrito, os profetas escreveram em pé ou sentado? Então, essa é uma cultura que a gente procura fazer, ou seja, em pé ou sentado, que vai se sentar no teu coração. Porque às vezes você está em pé e não tem respeito e reverência, e às vezes você está sentado e sentado. Então a gente tem que vai viver e aprender no meio do povo, amém? Ainda mais nesse homem sábio da vida. Amado, tema da minha mensagem nessa noite que eu quero compartilhar: céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Na mão de quem você está? Aqui nós começamos a aprender que Deus fala por analogia, por parábola, por configuração. Deus fala de várias formas, de vários jeitos. Deus fala através da palavra dele. E aí é onde muitos também se perdem, quando muitas das vezes não tem instrução, não tem escola bíblica para entender o que Deus muitas das vezes quer nos ensinar. O Senhor Jesus está usando aqui nesse texto uma linguagem metafórica. Ele está falando de trajetória de vida e qualidade de vida. Por isso que ele fala da porta estreita e da porta larga. Porém,
estreita pela porta, entrai pela porta estreita. Então ele já te dá ele já vai sinalizar que qual o caminho que você deve entrar, qual o caminho que você deve percorrer. Enquanto nós estivermos na terra, nós teremos dois estilos de vida, e você vai ter que escolher um deles. A sua escolha vai definir aonde você vai chegar. Estamos diante de escolha todos os dias, desde a hora que levantamos até a hora que dormimos. Escolhas fáceis, escolhas difíceis, escolhas que vai requerer grande sacrifício. Então nós temos que aprender que as escolhas que nós vamos ter no dia a dia, céu e inferno não é uma decisão declaratória. Presta bem atenção nisso. Céu e inferno não é uma decisão declaratória. Céu e inferno vai depender das tuas atitudes, das práticas da nossa vida, em consequência com o princípio que Deus estabeleceu. Deus não determina quem vai para o céu. Deus não determina. Presta atenção. São as nossas escolhas que determinam se eu vou para o céu ou para o inferno. São as nossas escolhas. O meu pensar, o falar e o agir é que vai determinar para onde estou sendo guiado. O que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é papa, não é Deus que determina quem vai para o céu. Se Deus fosse escolher, nós iremos para o céu e não para o inferno. Se a vida é uma escolha, devemos aproveitar para viver com Jesus. O homem ama, mas o homem não é amor. Em 1 João 4,8 vai falar: aquele que não ama não conhece a Deus, por Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Nós vamos entender isso mais à frente. Quando a Bíblia fala que Deus é amor, é a essência, o caráter de Deus que é amor. Por causa dos atributos do amor de Deus, Deus respeita os princípios estabelecidos por Ele. Quando Deus faz o homem, em Gênesis 1, 26 e 27, versículo, a palavra usada na criação, o nome de Deus, preste atenção, é Elohim. No hebraico, a nossa imagem e semelhança. Elohim é um substantivo na forma do plural que indica a pluralidade de pessoa. Isso é Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus, como essência, é uno. Repete comigo: Deus é uno. Deus é uno. Tem muita gente que faz confusão com isso, você vai entender hoje isso. Na personalidade, Deus é triuno. É o Deus que existe em três personalidades. Quando Deus faz o homem, Ele usa a palavra, passou a ser alma vivente e ser pessoas. O que é isso? A imagem e semelhança de Deus. Então Deus é um, mas a palavra nos ensina que Ele passa a ser, na pluralidade no hebraico, triuno. Ser pessoa é ter. O que é ser pessoa, pastor? É ter. Ter o quê? Deus, quando nos criou, Ele colocou 4 agentes dentro de nós. Ele criou o homem, o pó da terra, e Ele colocou 1, sentimento, 2, vontade, 3, inteligência, 4, percepção. Aí foi criador. Quando Deus faz o homem, Deus dá livre-arbítrio. O que é isso, pastor? A palavra livre-arbítrio, a tradução significa o quê? Vontade própria. E nem Deus e nem o lapeta, ele se envolve na tua vontade. É a tua vontade que vai determinar: ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o lapeta e não o capeta. Preste atenção nas palavras, tem muito significado. Capeta, aqui não tem capeta, aqui só tem anjo, só tem santos, amém? Então eu costumo dizer lapeta. Por isso nós temos que entender, eu não falo capeta, eu falo lapeta. A mesma coisa é diabo, mas se você pegar essa palavra no
grego, você vai aprender que é diablo. Di significa lança, seta, ablo, aquele que lança. Então todas as vezes que você fala, é o diabo, pastor, aquele que levanta para jogar seta. Aí você fica, o diabo está perturbando, levanta e joga seta, que é a tradução. Então a gente tem que saber nome, sentido, significado, e que é muito crente estar preso por causa disso. Às vezes você está sendo bombardeado pela tua própria boca, que eu acabei de falar, que o que eu penso, falo e faço. O mundo espiritual não brinca, nem Deus e nem o lapeta. Tudo que sai da tua boca, Deus leva a sério. Tudo que sai da tua boca, o lapeta leva a sério. Então a gente tem que prestar atenção. Por que muitos crentes muitas das vezes são derrotados? Porque brincam muito. Mas pastor, é pecado brincar? Não, irmão, não é pecado brincar. Mas a Bíblia nos ensina que as mais compensação corrompe o bom costume. Paulo fala isso às coisas. Então a gente tem que entender isso. É palavra. Não adianta esse evangelho que está crescendo, é o evangelho do oba-oba. Palavra é palavra. Está escrito? Então tem que cumprir. Não tem esse jeitinho, não. Jeitinho é o homem na terra, que fica dando jeitinho. No céu, no mundo espiritual, não tem jeitinho nem para Deus e nem para o lapeta. Deus instituiu as leis e os princípios. Deus respeita os princípios que Ele criou. Ele criou para o homem escolher a obedecer ou não. Você obedecer a Deus é uma questão de escolha. Mediante a sua escolha, o homem vai para o céu ou para o inferno. Em 1 Samuel 15:22 diz o que? Obedecer é melhor do que sacrificar. Significa o que? A tentação vem do maligno e a aprovação vem de Deus. Você pode estar passando uma prova, não atentado, porque Deus não se atenta a Ele mesmo. Então você pode estar, pastor, estou passando por uma prova. Pastor, estou passando pela tentação. Não, tentação é coisa do maligno. E aí temos que aprender. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender, e tem coisas que Deus só dá quando a gente aprende. Presta bem atenção. Tem coisas que Deus dá para a gente aprender. Tem gente nessa noite que Deus deu para tu aprender. E aí Ele está dizendo, e tem coisas que Deus só vai dar quando você aprender. Por que eu ainda não recebi? Porque você ainda não aprendeu. Por que eu estou com dificuldade disso? Porque você ainda continua temando, continua não estando dentro do que a palavra nos ensina. É simples assim, não adianta. Não tem pastor, não tem ninguém, meu irmão. Você pode entrar na fila de oração todos os dias, vai para a Universal, 318 obreiro, vai todo mundo orar, 10 mil orar, e tu vai continuar na mesma coisa. É princípio e a palavra. E Deus não negocia princípio nem palavra. Não adianta. Deus, pelos atributos da justiça, o homem será julgado, salvo e condenado. Não sou eu que estou dizendo. 1 Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que Paulo está escrevendo a Timóteo aqui? Isso significa o quê? Depende da tua escolha. Fala para o teu irmão, depende da tua escolha. Depende da tua escolha. Abaixo, depende da tua escolha. Fala para o teu irmão. Aprende uma coisa que eu aprendi com o judeu também. Vamos aprender, vamos trocar informação. Quando um preleitor te fala, vira o dedo não, fala isso, repete isso. O que eles estão fazendo? Os judeus na sinagoga, quando estão em ensinamento, eles usam o termo que está escrito, que é em de fora. O que é isso, pastor? Em de fora significa tradução oral. Quando o judeu da sinagoga fala para o outro repetir, é para que você venha memorizar aquilo que está se repetindo. Então, todas as vezes que alguém falar, repete isso, fala isso, o que ele está praticando? Pelo judeu, em de fora. Em de fora é a tradução oral. Eu falo, você repete. E aí você vai memorizando. Amém? Não entendi, acho que não. Amém. Eu vou repetir de novo, porque eu acho que vocês não estão aqui. Eu estou na igreja certa ou não era bonita aqui essa noite? Oh, glória. Amém, Jesus. Amém? Amém. São responsáveis pelos seus atos. Um exemplo, vamos lá. Aqui, Romanos 14:12 vai dizer: assim pois cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. O que significa isso? Aqui tendo agora as criancinhas louvando e adorando o Senhor. Só pode dar conta quem são responsáveis pelos seus atos.
aquelas crianças não tem como ter responsabilidade pelos teus atos. Então eu e você já somos bem grandinhos para ter a responsabilidade do meu e do teu ato. Amém? Quem vai para o inferno? Porta lá, porta da perdição, longe de Deus. Aqui Davi rebenta, está lá, Salmo 9, versículo 17, ele vai falar: os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esqueceram de Deus. Está na palavra, Salmos 9, versículo 17. O que significa isso, pastor? Toda pessoa afastada do Senhor, se não se arrepender, não voltar, vai para o inferno. É isso, é simples assim. Davi escreve isso aqui, está lá, marca da tua Bíblia aí, Salmos 9, versículo 17. Então todas as pessoas, ímpio e aquele que estão afastados da presença de Deus. Meu Deus. Gálatas 5, 19 em diante vai falar: ora, a obra da carne são conhecimentos e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfio, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutolodice. Muita gente batendo nisso, ó. Come mais do que outra coisa. Pecado. Tem gente que não sai da festa quando vê um salgadinho, um tipo docinho, um pedaço de bolo, ali o tempo todo, pega a bolsinha, pega a bolsinha. Isso é pecado. Não pega do jeito, não pega do outro. Outra coisa, às vezes, como foi falado aqui, a questão que pregou aqui, às vezes você também pode ajudar, o próximo não faz. Tiago diz que é pecado. Se você pode ajudar, você pode fazer o bem, não faz, tu peca. Então tu peca do jeito que peca do outro. Peca por comer, peca por omissão, peca por não ajudar. Pode vir para a casa de Deus, cuidar, arrumar, fazer alguma coisa. Ah, não vou não, estou cansado, eu dou meu dízimo, não peca. Está pecando, está pecando. Ah, não vou não, já fui a semana toda, teve congresso, teve isso, teve aquilo, aquilo outro, mais aquilo, mais aquilo. Ah, estou muito cansado, estou na igreja, estou estressado, estou isso, estou aquilo outro. Aí pecado. O que você pode fazer, não está fazendo. E é engraçado que, como nós vemos no mundo, eu fui o quinto livro da aula da magia. O que acontece? Quando a gente vem do mundo, o mundo encanta de uma tal maneira, que a serpente lá em Gênesis 3, que você faz tudo, aceita tudo, topa tudo, faz tudo, vai de madrugada, vai sexta, sábado, domingo, se tiver que dobrar, vai pro carnaval toda semana, vai os dias todos, está na rua o tempo todo, e está tudo bem. Mas para Deus, misericórdia. Aí a gente vê as dificuldades. Aí o que a gente vê? Aí Glutolanice, coisa semelhante a essa, respeito às quais eu vou declarar, como as outras, por vir, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aí o que eu vejo? A carne, muita gente fala, pastor, a carne é fraca. Aí eu respondo, fraca é a tua desculpa. A carne é fraca, pastor, não é a carne que é fraca não, fraca é a tua desculpa. Oh, glória. Apocalipse 21:8 vai falar: quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abominadores, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, idólatras e todos mentirosos, apartai-lhe e cabei será no lago que arde no fogo e enxofre, e sabeis segundo a morte. Tiago vai falar: infiéis não compreende que a amizade do mundo é inimigo de Deus. Para você ver, é inimigo de Deus, só tem saudade do passado quando o nosso presente é pior do que o passado. Amado, quem está na presença de Deus tem saudade do passado, significa que o teu presente está pior do que o teu passado. O que é o inferno? Jesus no Evangelho de Mateus, ele fala mais sobre o inferno do que o céu. Mas não fica você. Ele vai falar mais do inferno, ele vai dar ênfase mais no inferno do que no céu. Por quê? Ele começa aqui na palavra. O vento aqui hoje está contra mim, está refletido. Está uma benção, mas aqui ele já começa. Entrai pela porta estreita. Ele já te dá logo uma assinação. Ó, se você quer um conselho, se você quer uma orientação, vai pela porta estreita. Pô, a sua porta estreita é estreita mesmo.
É estreito, sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes você fica valorizando as coisas materiais, carnais e espirituais. Aí a espiritual sempre vai ter peso. Mas se você encarar a espiritual com discernimento, sabedoria, se dedicando, isso vai fluindo de dentro de você, que você não vai sentir esse peso que muitos crentes falam. Ah, pastor, é muito pesado. Não é não, meu irmão. Se você se envolver com as coisas de Deus, você vai passando pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Você não vai ter esse peso como muitos falam. Por que as pessoas muitas das vezes ficam falando isso? Sabe de quê? Porque aquele crente Raimundo, um pé da igreja, outro no mundo, vem de vez em quando, aparece quando quer, faz o que quer, não quer compromisso, não quer orar, às vezes está na igreja aqui, não faz nada em casa, não busca Deus. Meu irmão, o culto começa aqui, mas o culto termina na tua casa. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar. E paz não fica a vocês. Eu vou fazer 9 anos que eu estou no Evangelho. Me formei na Igreja Batista, com 40 dias estava dando seminário. O apóstolo conhecia a minha vida, sabia como é que eu era, não conhecia nada de Bíblia. Para mim foi pauleira fazer seminário, porque 40 dias, o que eu não entendia de Bíblia? Nada vezes nada multiplicado ao quadrado, nada. E eu estava lá, perseverando, lutando com a minha carne, perguntava aos pastores, depois que os professores fora da aula, perguntava ao irmão que já tinha mais tempo, que tinha mais discernimento, sabia mais do que eu estava lá me humilhando, buscando. Mas no final, quando eu me formei, o que acontece? De 4 para 5 anos, Deus disse, vem para agora, vem para você, vai para o Ministério Pastoral, vem. E levou para o Ministério Pastoral, 4 anos e pouco. Olha como é que Deus faz. Sabe de quê? Segundo Samuel 2,30 fala, aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desmerecem, será desmerecido. Honra a Deus para tu ver aonde você vai chegar. Honra a Deus para tu ver o que Deus vai fazer. Honra a Deus para tu ver o que Deus vai fazer na tua vida. O grande problema é que a gente quer Deus, a bem da verdade você não quer Deus. Esse evangelho fácil aí não é Deus não. Esse evangelho aí fácil, eles querem a bênção, para depois ver se vai ficar com Deus. Quando Davi pega a arca para levar, e aí dá o que dá para o urso para botar a mão inocentemente para segurar a arca que ia cair, e o urso bota a mão, e aí Deus vai e mata ele, inocentemente, coitado, ele foi, eu não creio que ele vai fazer por afronta, por perversidade, claro que não. E aconteceu o que aconteceu. O que acontece? A arca vai parar na casa de quem? Obed-edom. O que significa isso? Meu amado, a bênção nunca vai chegar na tua vida primeiro, se não chegar primeiro a presença de Deus. Primeiro tem que ter a presença de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, você não vai atrair a bênção para a sua vida. Primeiro nós temos que ter a presença do Eterno. Quando você tiver a presença do Eterno, aí vai vir a bênção. As pessoas querem o contrário, pastor. As pessoas primeiro querem a bênção, para depois pensar se vai levar o abençoador. Primeiro eu estou precisando disso. Primeiro eu quero isso, quero porta de emprego, eu quero marido, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero cura, quero dinheiro, quero trabalho, quero faculdade, quero aquilo outro. Só bênção. Oh, para, não é por aí. Primeiro você tem que ter a presença. Quando a arca foi para a casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele prosperou em abundância. Primeiro ele teve a presença de Deus, para depois chegar a bênção. A bênção não chega primeiro do que Deus, está errado. Por isso que a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentador. Por que não acrescentador? Porque o Criador está presente. Aonde está o Criador, vai fluir rio de bênção. Aleluia. Manifestação de glória, manifestação de cura, porque a presença do Eterno, o Eterno está ali. Quando ele está na tua vida, meu amigo, as bênçãos vão vir. A Bíblia diz que aqueles que se consagram, as bênçãos, quem fala? Fala, igreja, a bênção, aqueles que se consagram, as bênçãos seguirão. Por que vai seguir? Porque você está consagrando, você está se consagrando, você está buscando Deus, você quer mais de Deus, você quer a presença de Deus, e
é esse evangelho que está crescendo aí fora. É esse evangelho de bênção. Igrejas lotadas. Mas cadê o Messias? Cadê Yeshua? Cadê Jesus? Cadê? Aleluia! Yeshua não está lá. Jesus não está lá. Por quê? Eles só querem a bênção. Só querem receber a bênção. Só querem receber a bênção. É isso que nós temos que aprender nessa noite. Mateus 24:48 diz: então o rei dirá também aos que estiver na sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo, os seus anjos. O que significa isso? Ser usado não significa aprovado. São muitas pessoas que estão sendo usadas, mas as suas atitudes são reprovadas diante do eterno. Deus é superior, Deus é eterno, Ele usa quem Ele quiser. O fato que está sendo usado não significa que você está sendo aprovado diante do eterno. Aleluia! Tem muita gente aí fora sendo usado, fala em língua, pula. Eu vou dar um seminário de batalha espiritual que eu vou marcar com o pastor Roberto aqui de graça, 0,800. Eu quero que vocês enchem isso aqui, lota aqui, e você vai ver demônios sair debaixo da terra, que é os cultos de Babá e Ogum, cultos de ancestrais, de Abel, Xorongá, Otigi. Você vai ver nesse telão, aonde o demônio levanta o pano, não é mágica, e ele vai falar em línguas com você. Então, meu amado, está na Bíblia, em Atos. Então, essa história de ficar falando em língua, pulando, falando, saltando, é bênção, é quando você é batizado pelo Espírito Santo. Agora, tudo também com ordem de decência. Não vamos também escandalizar as coisas de Deus. Tem muita gente escandalizando. O inferno é um lugar imaginável que o ser humano não tem capacidade de medir. Em Mateus 25:30 vai falar: o servo inútil lançai para o fora das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O inferno, o que é isso, pastor? A palavra inferno aparece na Bíblia por 30 vezes, 10 vezes no Velho Testamento, 20 vezes no Novo Testamento. A palavra hebraica Shaon está traduzida para o inferno nas seguintes passagens. Tem várias passagens. Você tem Deuteronômio 32:22, você tem Salmo 18:5, você tem Salmo 55:15, você tem Salmo 86:13, você tem Provérbios 5:5, você tem Provérbios 5:27, você tem Provérbios 27:20. Tem várias citações bíblicas. A palavra grega arde está traduzido para o inferno nessas passagens também. Em Mateus 11:28, Mateus 16:18, Lucas 16:23, em Apocalipse também 20:13. Também está escrito lá o que eu estou te falando. A palavra Geena está também traduzida para o inferno da seguinte passagem: Mateus 5:22-29, Mateus 10:28, Mateus 18:9 e por aí em diante. Marcos 9:43, Lucas 12:5, Tiago 3:6, você encontra isso. A palavra tártaro aparece somente uma vez na Bíblia, na tradução para o inferno também, em 2 Pedro 2:4. O significado da palavra Sheol ou Hades são iguais, porém o idioma são diferentes. Hebraico e grego. Lago do fogo aparece 5 vezes no Novo Testamento. Ela aparece em Apocalipse, a qual você vai encontrar 19:5, 20:19, 20:15 por aí em diante. Sofrimento imaginário contínuo. Marcos 9:48. O que a Bíblia está dizendo aqui para a gente? Aonde não lhe morrer o verme nem o fogo se apaga, que vou lançar no inferno, vai saber que está no inferno. Você pergunta: pastor, quando eu morrer, se eu for para o céu, se eu for para o inferno, eu vou ter consciência? Vai, a Bíblia está dizendo, Mateus 10:28. Não tem mais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer, perece no inferno, tanto a alma como o corpo. Somos tricotomia, corpo, espírito e alma. O corpo está ligado a questões materiais, a alma está ligada ao quê?
sentimento, caráter, emoções. Então, a Bíblia está traduzindo e falando, o que significa isso? Significa que a alma fala os seus sentimentos, as suas vontades, inteligência e percepção. Então, tanto eu e você, vamos entender que indo para um lado ou para o outro, nós vamos ter o discernimento de onde você está. Ser humano é um ser social relativo. O inferno é imaginário, solidão. Você não bate papo, presta bem atenção, com o outro que está no inferno. É um lugar intenso de treva e não vê o outro. Nem ouve, é gemido, rangido de dentes. Em 2 Pedro 2,17, esses tais são como fonte sem água, como névoa impelida por temporal. Para eles estão reservados a negridão das trevas. É algo que você não enxerga. Você não enxerga nada nas trevas. É algo que você não tem como identificar quem está ali. Você só vai ver os rangidos de dentes. Igreja não é clube social. Nós temos que entender isso. Igreja é algo sério que eu e você temos que viver. Romanos 11:22 vai dizer: considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus, para que com aqueles que caem, severidade, mas para que continua. A bondade de Deus dele permanecerá, de outra sorte, também tu serás cortado. A palavra de Deus diz isso em Romanos 11:22. Na verdade, Deus fez o céu para nós e não foi feito o inferno para mim e para você. Para Deus o que conta não é memorizar a Bíblia, e sim praticar a palavra de Deus, os ensinamentos. Tem pessoas que têm a Bíblia toda marcada, mas a Bíblia não marca ele. Tem pessoas que rabiscam a Bíblia de começo ao fim e não conseguem nada marcar você. Tem pessoas que conhecem a Bíblia de trás para frente. Depois de Jesus Cristo de Nazaré, o segundo maior teólogo que eu aprendi no seminário, sabe qual foi? O Lapeta. Ele sabe a Bíblia de trás para frente para trás, no hebraico, no grego, no aramaico. Mesmo assim, não deixou de ser Lapeta e não vai entrar mais no céu. Então significa, eu posso falar a Bíblia de trás para frente em tudo, mas se eu não viver, se eu não praticar, simplesmente o que acontece? Eu não vou herdar o reino do céu. Herdar o reino do céu não é como nós começamos a palavra declaratória. São as suas atitudes em concernência com os princípios para a lei de Deus que nós temos que aprender. Quais os princípios que Deus estabeleceu para ir para o céu? Porta estreita. A porta estreita que leva para o reino do céu. Quantos vão entrar para o reino do céu? Diga amém. Amém. E muito pouco. Essa multidão que está aqui, só isso, eu ouvi só meia dúzia. Eu vou repetir de novo para você ter a oportunidade. Quantos que estão aqui que vão entrar no reino do céu? Diga amém. Amém. Aí agora acho que foi a totalidade. Porta da renúncia. Aí eu gosto também do evangelista médico Lucas 9:23. Disse o Senhor: se alguém que vier após mim, a si mesmo se nega-se dia a dia, toma a sua cruz e siga. Preste atenção no que Lucas escreveu e no que ele quer nos ensinar. Olha o que ele está dizendo: se alguém que vier após mim, a si mesmo nega-se dia a dia, toma a sua cruz e siga. Pastor, o que ele está dizendo aí? Eu vou te trazer algo da parte de Deus. Por que ele fala isso? O evangelista médico Lucas, sabe o que ele está dizendo? Dia a dia, que eu e você temos que dormir com a cruz, levantar com a cruz, caminhar o dia todo, voltar com a cruz. Ou seja, eu não posso deixar em nenhum momento a cruz. Por que, pastor? Porque todas as vezes que eu deixar a cruz por algum momento, eu vou dar voz e comando à velha criatura. A velha criatura sempre vai se levantar. A hora que você deixa a
mas eu tenho luta e guerra todos os dias com a minha carne. Quando você leu, quando eu acabei de ler em Gálatas 5:19 em diante, sobre a concupiscência da carne, o que é isso? Sabe o que significa isso? Que a tua e a minha carne, ela bate, espanca, humilha, esculacha e vai pisar no adversário. A minha e a tua carne. A minha e a tua carne, ela espanca o adversário. O adversário é fichinha para mim e para a tua carne. Que isso, pastor? O que é a concupiscência da carne? Vamos aprender. A concupiscência da carne vai falar de vontades e desejos. Eu e você não estamos manifestados o tempo todo. Não estamos endemoniados. E aí o que acontece? Acontece que você e eu, como tricotomia, a carne, corpo, vai gerar vontade, desejo. Desejo de comer, beber, dormir, descansar e outras coisas mais. E de vez em quando, desejo. E o adversário? Ele não gera vontade o tempo todo. Ele vai gerar o quê? Desejo sobre as suas vidas. Ele vem com a facilidade do prato de lentilha para te tirar da presença de Deus. Então o que acontece? Eu não tenho guerra constante contra o maligno. Eu e você não temos condição de estar em guerra contínua com o maligno. Mas a minha e a tua carne, enquanto você estiver nessa terra, você vai ter guerra. Por isso que ele fala: nega-se dia a dia, pega a sua cruz e siga. É negar todos os dias a tua carne. Porta da ovelha, João 10:7. Jesus pode afirmou de novo: em verdade, eu digo, eu sou a porta das ovelhas. Se você crê em Jesus, que é Salvador, você é um pecador, tem que confessar a Deus. Nós temos que confessar ao Senhor. Em 1 João 1:7 vai falar: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, estamos em comunhão um com o outro. E se o sangue de Jesus, seu Filho, na purificação de todo pecado. Meu amado, nós temos que entender que o pecado e a mentira tem que morrer em você, senão nada do céu vai viver em você. O pecado e a mentira tem que morrer em mim e você, senão nada do céu vai viver em mim e você. O que aceita o pecado sem reagir, coopera realmente com ele. Tem gente que está sem reagir ao pecado, está colaborando com ele. O céu começa quando o pecado termina. Você só vai ter céu na tua vida quando você deixa o pecado. Quando você anula o pecado na tua vida. A salvação é ter a obedecer os princípios de Deus e ser fiel. Nós temos que entender isso. O que é céu e como céu no lugar onde Deus habita. Aleluia. É chuva de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor. O que é céu e como céu, lugar de Deus habitar. Céu vai na estação do tempo. Vai entrar no dia da eternidade. Não vai se encontrar mais tempo. Preste atenção no que eu quero fazer nessa noite. Por que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o mundo? Preste atenção. Isso significa pastor. Para a gente entender isso aqui. Deus criou o mundo, a casa do tempo para morar nele. Para Deus morar no tempo e na eternidade. Por que isso, pastor? Deus criou o mundo com um propósito primário. Deus criou o mundo para fazer a morada do tempo e a casa do tempo. Ou seja, não existe, não haverá de existir em nenhum lugar vida do tempo. Vida e tempo nós só temos aqui, no planeta Terra. Vida e tempo nós só temos aqui. O tempo só existe aqui. Em Gênesis 1:11. Gênesis 1:1. No princípio Deus criou o céu